Oi, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estão todos prontos para mais uma aula de educação física? Estou aqui, né, me exercitando, praticando a minha atividade física. Ai, mas vou parar um pouquinho, né, para a gente começar a nossa aula. Bom, hoje a tia começou a aula de uma maneira diferente, né? Pra gente falar sobre as capacidades físicas, que envolve as atividades físicas, as aptidões físicas, que é o que a gente vai falar hoje no nosso conteúdo, tá? Então você vai abrir aí o seu livro, segue com a tia, tá bom? Acompanhe comigo aí na página 8 e na página 9 e vamos aí até a página 11, tá bom? Então vamos lá, olha, hoje então a gente vai falar aí sobre as capacidades físicas. As capacidades físicas, já a própria palavra nos ajuda. Capacidades, ou seja, as capacidades que temos de nos exercitar. Só porque não é só isso. As capacidades físicas, elas são muito importantes para o nosso desenvolvimento nas nossas atividades diárias. Exemplo, quando temos boas capacidades, como temos, né, ótimas capacidades físicas, ou seja, quando a gente tem ali o nosso desenvolvimento, né, físico melhor, a gente consegue realizar essas atividades bem melhor. Exemplo, eu subir uma escada, se eu tiver as minhas capacidades físicas sempre aprimoradas, eu vou subir com mais facilidade, eu não vou ficar cansada, eu não vou ficar ofegante, né? Se eu for pegar um peso, ajudar alguém a carregar alguma coisa, se eu sempre praticar algum tipo de exercício, eu vou ter mais força, os meus músculos vão estar mais trabalhados, né? Se eu for aí varrer a casa inteira para minha mãe, para me ajudar, eu vou terminar esse serviço, eu não vou estar tão cansado, eu não vou estar tão ofegante, né? Porque as atividades físicas e as capacidades físicas estão relacionadas com o desenvolvimento do nosso corpo, entendeu? Ó, vamos ver aí na página 9, né? Na página 8, que tá dizendo assim, ó. Atividade física, né? Atividade física são todas as atividades relacionadas ao movimento corporal, né? Que gera um gasto energético diferente ou acima do que quando a gente está de repouso. Então, são atividades físicas, exemplo, se você caminhar, se você correr, se você pular corda, se você andar de patins, qualquer atividade física que ajude, né, você movimentar o corpo, qualquer atividade que ajude você movimentar o corpo e gerar um gasto energético, ou seja, um gasto calórico, você vai estar praticando a atividade física. Certinho? E as atividades físicas, elas nos ajudam a desenvolver as nossas aptidões físicas, né? O que são as aptidões físicas que também são chamadas, né, de capacidades físicas? É o desenvolvimento corporal, né? O desenvolvimento motor do nosso corpo, né? Com as capacidades físicas, a gente desenvolve os músculos das nossas pernas, os músculos dos nossos braços, a gente desenvolve um pensamento lógico com mais facilidade, ou seja, gente, o nosso raciocínio fica melhor, né? Podemos ver aí na página 8, no terceiro parágrafo, que diz, né, que o nosso corpo, as nossas capacidades físicas, elas são desenvolvidas, né, para ajudar a gente se movimentar no nosso ambiente. Só que para as capacidades físicas serem desenvolvidas, a gente tem que exigir do nosso corpo, né? Elas não se desenvolvem sozinhas, ou seja, a gente tem que se movimentar, né? A gente tem que tentar fazer algo, porque senão a gente não desenvolve as nossas capacidades físicas. E outra coisa, as atividades físicas e as capacidades físicas estão relacionadas com a nossa saúde, não é mesmo? Ó, pra gente ter aí boas capacidades físicas e uma boa saúde, a gente tem que pensar na nossa alimentação, né? A gente tem que movimentar o corpo. A gente, exemplo, vocês aí jovens, não podem ficar o tempo todo na frente de um computador jogando, ou o tempo todo dentro do quarto trancado, não pode, né? Porque hoje aí tem várias doenças que podem
vir a nos atingir, né? Como a hipertensão, né? A diabetes, e várias outras, né? Por falta do que? Atividades físicas também, né? Não só por dietas de boca, né? Dietas de coisas que a gente não deve comer, mas por falta de atividades físicas. A gente tem que movimentar o nosso corpo. Quando a gente movimenta o nosso corpo, os nossos músculos também se fortalecem, mas também os nossos órgãos também se fortalecem. Se vocês não sabem, o nosso coração é feito de músculo, né? Então, conforme a gente vai se exercitando de uma maneira devagar, a gente vai fortalecendo também o nosso coração, né? Os nossos pulmões. Por isso que aqui diz o quê? Que quando a gente pratica as capacidades físicas, quando a gente desenvolve nossas capacidades físicas, a gente estimula, né, a resistência cardiovascular, cardiorrespiratória, né? Porque a gente respira melhor. Por quê? Porque a gente tem esse hábito de exercitar. Não é você pegar e falar assim, então eu vou agora exercitar e vou fazer um monte de exercício agora de uma vez. Não, porque aí também o seu corpo não aguenta, seu coração não aguenta. Por quê? Porque ele não tem esse hábito de se exercitar, né? Então a gente não pode exercitar de uma vez. O que a gente deve fazer? A gente tem que começar de pouquinho, né? Se eu sou uma pessoa que não se exercita, que não faz nenhum tipo de atividade física, eu devo começar de pouquinho. Hoje eu faço 20 minutos, amanhã eu faço 25, depois eu faço meia hora e assim vai, né? E outra coisa, esses exercícios mais cansativos, mais energéticos, eles têm que ser começados sempre com alongamento, né? A gente tem também, exemplo, que tem que ser, vamos supor, com tempo menor. Exemplo, se você não pratica exercício nenhum, você não faz nada. Aí hoje você fala assim, agora eu vou andar 4 quilômetros de bicicleta. Você vai ficar muito cansado e você pode vir a passar mal, né? Porque você não tem esse hábito. Então, tudo a gente tem que ir adquirindo com o tempo. E pra gente adquirir isso e pra gente desenvolver as nossas aptidões, a gente tem que ter, né? A gente tem que desenvolver nossa força muscular, a gente tem que desenvolver, a gente melhora, né? Nossa força muscular, a gente melhora a nossa flexibilidade, a gente melhora a nossa agilidade e a gente melhora a nossa resistência. Nossa força muscular, que é o que eu falei para vocês, a gente fica, né, com mais força de carregar as coisas, de ajudar as pessoas e mais força também, assim, até ânimo pra gente acordar e tudo, mais disposição, certo? Flexibilidade. A gente consegue fazer coisas que, se a gente faz a prática de exercício, com a flexibilidade que a gente vai adquirindo com o tempo, a gente consegue fazer coisas que a gente não fazia. Exemplo, se a gente todo dia tentar fazer abertura, a gente vai cada vez fazendo mais. Exemplo, se você está em pé e tenta encostar os seus dedos das mãos nos dedos dos pés, de primeira, às vezes, a gente não vai conseguir, porque a gente não pode dobrar o joelho. Aí, com o tempo, você vai conseguindo isso. O que é isso? É você estar desenvolvendo a flexibilidade, entendeu? Agilidade. Quando você faz práticas de exercício, quando o seu corpo é bem exercitado, você tem mais agilidade, você consegue se desenvolver com mais rapidez, você consegue tomar a decisão mais rápido e fazer as coisas mais rápido, né? Isso mesmo a gente vê pelos jogadores de futebol, eles conseguem fazer aquelas jogadas bem rapidamente. Isso por quê? Por causa da agilidade do corpo que eles vêm desenvolvendo de acordo com as atividades que eles fazem, né? E a resistência, o nosso corpo fica resistente, não só externamente, mas internamente também, porque as atividades físicas, elas ajudam a aumentar a nossa imunidade, ela ajuda no desenvolvimento do nosso organismo, né? Elas ajudam no desenvolvimento do nosso intestino, então tudo, né? Todas as atividades físicas e nos movimentar ajuda no desenvolvimento do nosso corpo, tanto externamente quanto internamente. Eu espero que vocês se movimentem bastante, né? Eu espero que vocês aí pratiquem muito exercício, porque isso é muito importante, tá bom? Vamos aí para nossa próxima videoaula para a gente dar sequência ao nosso conteúdo.